Bom, hoje nós vamos falar de ordens de cavalaria, né? Na verdade, nós tivemos ideia, como nós falamos de ordem de magos, né? A gente falou, vamos falar de ordem de cavalaria também. Na verdade, nós começamos com magos, grandes magos, e depois falamos das ordens, né? E resolvemos inverter, porque na verdade você pode ter grandes magos sem ter ordens de magia, na verdade, né? E esses grandes magos que criaram, enquanto as ordens de cavaleiro não, os cavaleiros, não existiam cavaleiros antes das ordens de cavalaria. Então nós vamos falar primeiro das ordens de cavalaria e depois nós vamos falar de grandes, em vídeos futuros, de grandes cavaleiros, né? A primeira coisa que você tem que pensar e colocar, e na verdade a gente está falando isso porque é um ponto interessante de se criar para a sua fantasia, né, uma ordem de cavalaria, então de repente ligada a uma religião ou a outra, você tem vários deuses, dá para você fazer isso, né? A questão, por exemplo, a ordem dos templários, né, você ter a questão da admissão, da regra da admissão, que era muito importante. Então é evidente, cada ordem tinha a sua, né? Dos templários a pessoa precisava ser nobre, ela precisava ser cristã, né? Conhecer a regra, né? Então, por exemplo, a regra dos templários dizia que a admissão dos candidatos tinha que ser sancionada pelo bispo do local, eles não comiam carne na quarta-feira, né? Então umas coisas meio, pra gente falar assim, nossa, mas que ridículo. Tinha a regra que os dois cavaleiros tinham que comer do mesmo prato, né? Então se você for pensar nos templários, até eles tinham aquela foto dos dois cavaleiros andando no mesmo cavalo, então era uma ordem bastante ligada à questão de fraternidade, né? Então era nobre, ser cristão, conhecer a regra, tinha a castidade, né? O voto de pobreza. Na verdade, muitos nobres davam seus bens à ordem, né? A ordem ela ficou rica exatamente por causa disso, porque muitos nobres davam seus bens à ordem. A gente vai ver que o final dela é exatamente por causa disso, exatamente sobre isso. Você tinha que ser obediente ao mestre do seu templo, né? E aí você participava de uma cerimônia secreta, né? Guiada pelos padres da ordem, né? Que era secreta, então a gente não sabe qual era. Nem sei se em algum livro eles terminam citando, né? Mas de qualquer maneira você pode criar alguma coisa, tipo o Rei Arthur, né? Um juramento, ou colocando lá a espada no ombro do cavaleiro, vai da sua ideia, né? Então, pensando nisso, a gente vai trazer as ordens históricas, né? As ordens mitológicas, né? Lendárias, e as ordens e algumas ordens que são ficcionais, né? As ordens reais, históricas, nós temos os templários, né? Os pobres cavaleiros de Cristo do Templo de Salomão, né? A ordem de Malta, que é a ordem dos cavaleiros hospitalários, né? A ordem dos cavaleiros teutônicos e a ordem dos cavaleiros de Santiago de Compostela, né? As ordens mitológicas ou lendárias, você tem não é uma ordem, mas teoricamente a Távola Redonda do Rei Arthur tinha esse conceito, né? Eles até tinham cavaleiros, né? E apesar de não serem cavaleiros, serem mais guerreiros, os Fianna ou os Fenianos da mitologia irlandesa, né, eram guiados pelo Fiann Maccoll, que é um deus, né? Tem várias histórias dele e dos Fianna e ali na mitologia irlandesa, né? Historicamente, se a gente for pensar, os templários eles surgiram na Terra Santa, lá em 1118, né? Então um cavaleiro francês lá e seus 8 amigos resolveram, aí quando estavam ali na Terra Santa, fazer uma ordem, né?
que o objetivo deles era proteger os peregrinos que estavam vindo para a Terra Santa e manter a Terra Santa. Então você tem bastante batalhas deles, né, pelas cidades. Né? Então é bem interessante isso, já cheguei a ler alguns livros, é bem legal. Né? Dos hospitalários é semelhante, né? Então eles estavam num hospital em Jerusalém aí por volta de 1070, né? Criaram essa ordem para proteger os hospitais e para proteger os peregrinos, né? E ela foi reconhecida pela igreja em 1113. A dos teutônicos ela surgiu ali quando houve a captura do Acre, ali na região de Israel, em 1191, e os mercadores criaram, né, essa ordem que foi depois acolhida eram mercadores alemães, e ela foi acolhida ali por uma princesa alemã. Né? Então a Ordem dos Teutônicos ali surgiu ali na Alemanha, né? E você tem a Ordem de Santiago, como falei, de Santiago de Compostela. Ela surge na Espanha, né? A única ordem que não está ali no Oriente Médio, né? Em 1160. O objetivo deles era que, na verdade, na época, como era muito difícil essa peregrinação para a Terra Santa, a igreja criou. Como era muito difícil essa peregrinação para a Terra Santa, a igreja criou essa peregrinação para Santiago de Compostela, onde eles acharam os restos de Santiago, né, do apóstolo Tiago, na verdade, simplesmente Santiago, né? E como a Espanha ali na época também estava tomado pelos turcos, né? Também houve esses cavaleiros. O objetivo deles era proteger e tentar pacificar ali, né, o reino. Eu mesmo, quando fiz o caminho de Santiago, encontrei vários locais e igrejas e com símbolos ligados à cavalaria, né? E, por exemplo, como a gente comentou dos Templários, o fim dos Templários, né, aconteceu ali em 1314, e os dois líderes, é bastante famosa a história, que os dois líderes foram o Tiago de Molay e o Godefroy, né? O rei da França, ele precisava de dinheiro para as guerras dele. Os Templários tinham muito, porque muitas vezes, por exemplo, o pessoal comenta assim, não sei se você teve na aula de história, mas que foram os Templários que criaram o cheque. Não era o cheque. Para você não andar com dinheiro, eles te davam uma carta de crédito, e você dava lá, sei lá, 1000 moedas de ouro no castelo templário antes de viajar. Eles falavam, ele nos deu 1000 moedas de ouro. Aí você chegava no carro e você ficava lá, sei lá, com 100 moedas. Aí você gastou suas 100 moedas, chegou lá no outro castelo e falou, olha, eu quero mais 100 moedas. 900 moedas. E aí você ia tirando isso e recebendo dinheiro. Só que se o cara morresse, cada um morreu. A carta estava com ele, já era a carta. E o dinheiro estava com os Templários, ficou com os Templários. Então por isso os Templários ficaram ricos, né? Então, como eu falei, o rei da França precisava de dinheiro para as batalhas dele, né? O Papa Clemente V também. Aí queimaram eles e quebraram, acabaram com a ordem, né? Muitos desses cavaleiros foram para as outras ordens, né? Para a ordem dos hospitalários, a ordem dos teutônicos, e muitos para a ordem de Santiago, que aí tem muita história, né? Na verdade, se você for analisar, os barcos todos dos Templários estavam na França. Cara, o que eles estavam fazendo na França? Eles estavam indo para ali pro Oriente Médio, né? Que tinha que estar do outro lado. Então tem muita história disso que dá para trabalhar se você pesquisar, né? Tem muita história se você pesquisar, inclusive os livros que eu li quando eu fui fazer um
um artigo a respeito. Tem umas batalhas muito legais, dá pra adaptar isso pra fantasia, bem legal, né? Interessante. E além disso, você tem os de RPG. Então, se você for para pensar, além desses, Tábua da Rei Arthur, acho que a gente não precisa falar, né? Mas os Fianna, exatamente, o conceito deles eles não eram cavaleiros, eram guerreiros, e eles andavam, né, pela Irlanda. Então eles paravam no seu castelo, você tinha que ajudar eles, porque se você pedisse ajuda deles, eles também iam te ajudar em qualquer coisa que estivesse bem parecido com o Rei Arthur, né? E no RPG, ou na fantasia, na verdade, porque você tem isso muito nos livros, né? No mundo de Ansalon, de Dragonlance, e as aventuras de Dragonlance, a menos as que eu li, são muito interessantes, da Guerra da Lança, né? Vocês têm o Cavaleiro de Solamnia, né? E depois os autores criaram os Cavaleiros Takisi, assim. Para você pensar, os Cavaleiros de Solamnia, eles eram ligados ao deus Paladine, que é um deus bonzinhos, e os Cavaleiros de Takizis eram ligados à deusa Takizis, que é uma deusa maligna. Inclusive, a deusa, um dos formatos dela era aquele dragão de 5 cabeças, o mesmo dragão de 5 cabeças que aparece naquelas histórias do Caverna do Dragão, exatamente. Quem joga RPG conhece bem esse dragão, né? Então, as duas ordens, elas eram muito parecidas com as ordens dos Templários, tanto que elas eram divididas em 3, né? Você tinha os Cavaleiros de Solamnia da Ordem da Rosa, da Ordem da Espada e da Ordem da Coroa. E os Cavaleiros de Takizis também tinham essas contrapartes bem ligadas, por pensar, templários, hospitalários e teutônicos, né? Então você tem bem esse conceito, né, de 3. Né? Então esse é o ponto. É por isso que a gente está escrevendo isso, porque criar esse tipo de ordem de cavalaria pode funcionar bem, né? Numa história de fantasia, né? Uma história mais mas é aquilo que a gente fala, assim, não é copiar, né? Nós estamos aqui dando exemplos, comentando, mas você tem que pesquisar e fazer a sua própria, né? Falar, não é, por mais que o leitor fala, esse aqui é parecido com os Templários, não é os Templários, né? Então, né, e basear no sistema, né, seja do religioso, seja político do seu mundo, né? Então o autor cria muito, né? E tanto que, se você for parar a pensar, além desses estudos, né, a gente falou até de outros cavaleiros, né? História, você tem histórias do cavaleiro, do Príncipe Valente, né? Então é bem interessante, porque o Príncipe Valente, ele no primeiro é um quadrinho, no primeiro livro ele vai muito dentro do mito arturiano, né, para se tornar um cavaleiro. Então ele começa como escudeiro, depois ele se torna cavaleiro, tal. E no segundo livro ele termina indo para a Europa e vai lutar contra os Hunos. Então você vê que ele sai de um ambiente bem mítico para um ambiente mais histórico real, né? Você tem o Crônicas da Arthur, né? do Bernard Corr, dá para você ler, né? Conta a história do Defel. Defel é um guerreiro que se torna amigo do Arthur antes de se tornar rei, né? E se você for buscar um filme, o Cruzadas, com o Orlando Bloom, o Liam Neeson e a Eva Green, é muito bom, trabalha muito bem o conceito, né? Eu lembro tinha uma série muito antiga, e a primeira parte eu gostava muito, que era do... como é que chama? Aquele que vai pra China? O Marco Polo. Mas era a série italiana, que foi feita nos anos 80, nos anos 90, tanto que aparece o Leonard Nimoy, o Spock do Star Trek,
Na parte que eles estão passando ali pelo Oriente Médio, eles veem os cavaleiros, eles encontram a peste. É bem interessante, realmente muito legal. Mas aí você precisaria achar. Eu tenho os DVDs, nem dá pra assistir mais, né? Mas que já é coisa velha, DVD, né? Mas Tem você que isso. no YouTube, às vezes colocam filmes completos, né? Exatamente, eu procurar em alguma dessas. Algum stream, né? Sim, mas é bem legal. A primeira parte do Marco Polo é da série. Teve uma série Marco Polo. Teve uma semana no Netflix. Foi. Eu não vi. Eu cheguei a assistir uma parte. Eu não vi porque eu tinha essa, então é aquela coisa que você fala assim, eu vou ver essa e a outra eu vou me decepcionar porque eu já estou baseado nessa. Acho que até uma parte que eu assisti não tinha os Templários. Só tinha o pessoal lá da China já, tipo, a Gengis Khan. Exatamente. Uma pena, podia ter os Templários lá. Exatamente, E é isso, acho que a Ordem de Cavalaria ela funciona bem para fantasia, porque ela vai agregar mais um elemento ao seu mundo, né? Eu acho que pouca gente lembra ou pensa nisso, né? E dá uma coisa bem interessante, né? Funciona. Né? E é isso. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, comenta. Né? Comenta aqui se você já leu alguma das histórias que a gente citou, ou né, se você já conhecia os quadrinhos ou os livros. Ou se leu alguma história com os cavaleiros que tenham aparecido, cavaleiros muito baseados nos cavaleiros mencionados aqui, né? Reais, os hospitalários, os teutônicos, os templários. Repassa isso para algum amigo que está criando um mundo de fantasia e de repente está sem ideia para uma história. Isso pode dar umas ideias de história bem legais. Segue a gente aqui no YouTube, no Facebook, no LinkedIn e no Insta. A gente está sempre postando material novo, falando do mercado, comentando sobre tendências, né? Dando dicas como essa e muitas outras. Né? Então acho que é bem legal. Conheça os nossos livros aqui, nós vamos deixar aqui no primeiro post. Primeiro comentário fixado, exatamente. Os nossos livros, nós temos livros de policial com tecnologia, fantasia. Então, inclusive o meu livro de fantasia, além de ser em inglês e português, ele baseia a história, foi uma história que eu me baseei numa aventura de RPG que eu fiz, que eu mestrei, mas que é esse aqui. Né? Pega aí. Esse aqui. Né? E eu adaptei quando eu fui escrever ele como uma noveleta, eu falei, não, eu não vou manter o universo de fantasia, porque eu ia ter que explicar muito e eu terminei jogando ele no universo arturiano. Então você até segue um dos cavaleiros, né? E ele ajuda uma inimiga, uma nórdica. Então é isso, steampunk nós também temos, né? Terror. Então assim, se você gosta, só falar com a gente vai deixar aqui os links da Amazon, dos e-books. E se você quiser o livro físico, nós temos aqui todos eles. Entre em contato com a gente, né, nas redes sociais, que a gente conversa, posta de repente, envia via correio e a gente vê como faz. É isso, espero que você tenha gostado e até a próxima.